seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia! Deus é bom, amém? Oh, glória! Deus é maravilhoso. Aleluia! Então nós estamos esse mês falando sobre 13 anos, sobre uma visão. Amém, queridos? Estamos 13 anos aqui sobre a visão, sobre a gerência, sobre o pastoreio do pastor Cláudio e da Marcela. E nesses 13 anos a nossa vida não é mais a mesma, amém? A minha vida era uma 13 anos atrás e é outra hoje, amém? Eu sou grato, eu reconheço a unção, a visão que está sobre a vida do pastor Cláudio, que atingiu a minha vida e me fez um homem diferente, me fez uma família diferente. Eu sou um profissional melhor, eu sou um pai melhor, eu tenho uma família melhor, eu prosperei mais, porque eu sei onde eu estou plantado e sei a visão que está sobre a minha vida, amém? Isso não é mérito meu, amém? É a gratidão que eu tenho por estar plantado em um lugar e estar recebendo a influência dessa unção, amém, queridos? Aleluia! E nós vamos falar nessa noite sobre gratidão, amém? Nós estamos falando, os ministros estão falando sobre gratidão, sobre honra. A Areta falou na quinta-feira sobre gratidão, o Diogo falou sobre honra pela manhã, o pastor no primeiro culto, no segundo culto, o pastor falou sobre gratidão. Eu vou estar falando também sobre gratidão, amém? Então vai ter versículos que um usou, outro vai usar também, porque a Bíblia é a mesma, amém? Não existe outro livro, amém? E ouvir a mesma coisa é segurança para nós, já dizia o apóstolo Paulo, amém, queridos? Então nós vamos falar sobre gratidão, amém? E existe também, além da gratidão, existe a dívida de gratidão, amém? Quando você está numa situação, está numa circunstância onde você já fez tudo que era possível fazer e você não conseguiu resolver aquele problema, e aí vem uma pessoa e te ajuda naquilo que você estava impossibilitado de fazer, e ele resolve o seu problema. Aquilo gera uma gratidão para você, mas gera uma gratidão não somente momentânea, mas uma dívida de gratidão, porque era algo que eu já não conseguia mais resolver, estava impossibilitado, já usei todos os meus recursos, tudo que estava ao meu alcance, que eu podia fazer, eu fiz e não consegui resolver. Aí vem uma pessoa e resolve para você, e aquilo gera para você uma dívida de gratidão, amém? Você imagina uma pessoa numa praia ali, foi pego de surpresa por uma maré que começou a se afogar, ela deu tudo de si e ela não conseguiu sair de lá, e aí vem uma pessoa e a salva. Essa pessoa que a salvou, essa pessoa que foi salva, vai gerar nela o quê? Uma dívida de gratidão, porque tudo que podia fazer para se salvar, ela fez, se bateu, tentou fazer tudo e não conseguiu se salvar, e veio uma pessoa e a salvou, e aquilo gera nela uma dívida de gratidão, amém? É assim com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nada que a gente podia fazer era suficiente para nos salvar, para nos justificar, amém? Mas veio um e nos salvou, e agora nós temos uma dívida de gratidão. Então, independente das circunstâncias que você pode estar vivendo hoje, você tem uma dívida de gratidão, porque hoje você foi salvo, amém? Hoje você é salvo. Então essas circunstâncias que você pode estar vivendo, que pode ser desafiadora, você tem motivo de gratidão, amém? Porque você foi salvo por uma pessoa. Nada do que você podia fazer era o suficiente para te salvar, mas alguém te alcançou e te salvou, e agora você tem uma dívida de gratidão. Nós vemos isso já em Gênesis, no capítulo 3, quando o homem se separa de Deus, ok? E aí ele faz cinta para si com uma figueira.
ele cobre a sua nudez com a sua figueira. Ou seja, tentando buscar uma justiça própria. Amém? Ele havia se separado de Deus, viu que estava nu e agora pega uma figueira e cobre a sua nudez. Mas nós vemos em Gênesis no capítulo 3, esse foi o capítulo 1 que eu citei, capítulo 2 que eu citei. Em Gênesis capítulo 3, nós vemos Jesus, Deus, né? Jesus não veio em carne, e ele não havia vindo em carne ainda. Então Deus, ele veste o homem de pele de animal, tira aquela figueira, daquela roupagem de figueira que o homem tinha feito para si, e agora ele veste o homem com a pele de animal, mostrando para o homem que não partiria dele a justificação e a salvação, mas ia partir do Senhor. Nada que ele fizesse era o suficiente para justificá-lo, mas essa justificação viria de Deus, e mostra que um inocente foi derramado o sangue para cobrir a nudez dele, para ele cobrir Adão e Eva com a pele de animal. Foi necessário derramamento de sangue, porque para tirar a pele de um animal era necessário que o animal fosse sacrificado. Amém? E nos mostra que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então ele já mostra ali o plano do Senhor. Amém? Então nós estávamos impossibilitados de nos justificar, de buscar uma salvação própria, mas o Senhor, ele teve uma iniciativa que nos justificou e nos salvou, e agora nós temos uma dívida de gratidão a Ele. É uma dívida. Amém, queridos? Nós não podíamos fazer nada, mas Ele fez. Ele nos tirou de um império de trevas, nos colocou no reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a remissão e o perdão dos pecados. Amém? Ele cancelou todo o escrito de dívida que havia contra nós, que constava por ordenança, que nos era prejudicial. Ele removeu inteiramente, cravando na cruz. Ele nos resgatou da maldição da lei, da morte espiritual, da miséria, da enfermidade, se fazendo enfermo em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amém? Fazendo enfermo não, fazendo maldito em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então observa que nós temos uma dívida de gratidão ao Senhor, independente da circunstância que você vive agora, momentânea, você tem motivo de agradecer ao Senhor, porque você estava no império, na autoridade, no poder nas trevas, e não está mais lá. Você era morto espiritualmente falando, mas agora você tem vida e vida em abundância. Você era miserável, mas agora você é próspero. Você era enfermo, mas agora tem saúde. Amém? Então, independente da sua circunstância que você vive hoje, você tem uma gratidão, você tem dívida de gratidão, você tem motivo para agradecer ao Senhor. Amém? Porque o que você não podia fazer, o Senhor fez por nós. Amém, queridos? E nós vemos que gratidão, tanto no Velho como no Novo Testamento, gratidão é ações de graça, é reconhecimento, é agradecimento. Amém? Gratidão é reconhecer e valorizar uma dádiva recebida. Então, gratidão é reconhecer e valorizar uma dádiva recebida. Amém? Então a pessoa grata, ela reconhece, ela valoriza uma dádiva que recebeu. Amém? E a gratidão, ela é do coração. Nós vemos o salmista falando: Senhor, eu te agradeço de todo o meu coração e quero falar das suas maravilhas. Amém? Então gratidão, ela é do coração. Amém, queridos? Nós vemos também que a gratidão, ela nos enche do Espírito, como o pastor Cláudio falou hoje pela manhã, mas já estava na minha mensagem. Amém? E eu não vou tirar. Amém, queridos? Nós vemos lá em Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 18, 19 e no 20, ele diz: não vos embriagueis de vinho,
no qual há dissolução, mas se enchei do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ele diz: dá em tudo graças a Deus e Pai, dando graças em tudo, sempre a Deus e Pai. Amém? Está aí o versículo 20? Então, ele diz para uma maneira de enchermos do Espírito é dar graça sempre, em tudo, a Deus e Pai. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele diz para encher do Espírito, uma maneira de enchermos do Espírito é dar sempre graça ao Senhor, em tudo, sempre, amém? E aí nós vemos também em 1 Tessalonicenses 5:18, o apóstolo Paulo diz: em tudo dai graças ao Senhor, porque essa é a vontade dele, amém? E na versão NVI, que é a nova versão internacional, diz: dei graças em qualquer circunstância. Amém? Então nós vemos que ele diz que é uma maneira de enchermos do Espírito, dar graças sempre ao Senhor. E agora Paulo também confirma em 1 Tessalonicenses: dai graças ao Senhor em qualquer circunstância. Amém? Eu não dou graça ao Senhor pelo problema. Amém? Como o pastor Cláudio falou hoje pela manhã. Ele diz: eu dou graça ao Senhor no momento de enfermidade, porque Ele me curou. Eu dou graça ao Senhor no momento de falta, porque Ele me prosperou. Amém? Então eu dou graças ao Senhor naquela circunstância, porque eu sei que eu estou passando por ela. Tiago, no capítulo 1, no versículo 2, ele diz: tende motivo de toda alegria o passar por toda provação. Ou seja, eu já me alegro em toda provação. Por quê? Porque eu estou passando, eu não vou ficar ali. É só uma passagem, é só um momento, é só um tempo, mas eu já estou passando. Então, no meio da aflição, no meio da circunstância, eu dou graças ao Senhor. Amém? Porque aquela circunstância, aquele momento, ele é passageiro, vai passar. E quando eu tenho essa atitude de gratidão, eu atraio o holofote do Senhor para mim. Eu abro as portas das bênçãos, eu atraio o sobrenatural sobre a minha vida. Amém? Nós vimos Jesus em uma circunstância bem difícil, no qual ele estava ensinando a uma multidão. Já era tarde, não tinha onde comprar pão e o povo estava com fome. Como ele ia alimentar aquele povo todo? 5.000 homens, sem contar com mulheres e criança. E o que tinha ali para alimentar 5.000 homens? Sem contar mulheres e crianças, 5 pães e 2 peixes. E o que ele fez? Ele deu graça pelo que ele tinha. E quando ele deu graça pelo que ele tinha, o que aconteceu? O sobrenatural aconteceu. Amém? O poder de Deus se manifestou. Alimentou 5 pães e 2 peixes, alimentaram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E todos ficaram satisfeitos e ainda sobraram alguns cestos. Amém? Se você juntasse tudo, eu acho que a matemática não é bater. Ia sobrar mais pão e peixe do que o menino havia dado. Amém, queridos? Mas porque ele foi grato pelo que ele tinha na sua mão, o sobrenatural aconteceu. Amém? Então, independente da circunstância, eu dou graças ao Senhor. Amém? Eu vou dar graça porque vai acontecer um sobrenatural. Portas serão abertas e o poder do Senhor vai se manifestar. Amém? Se o que você tem não é o suficiente, dá graça ao Senhor pelo que você tem. Amém? Dá graça ao Senhor porque vai acontecer um sobrenatural do Senhor. Amém? E quando eu dou graça ao Senhor, eu sou preservado. Além de ser um sacrifício ao Senhor, isso também traz preservação para nós, salvação para nós. E olha só o que diz
Lá em Salmos, no capítulo 50, no versículo 23, eu vou ler na NVI, Nova Versão Internacional. Vou ler mais nesse texto hoje com você, nessa versão, ok? Diz assim, Salmos 50, 23, na NVI. Ele diz assim: quem oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. Então observa que gratidão é um sacrifício. Amém? E ele diz: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus aos que andam nos meus caminhos. Quem anda nos caminhos do Senhor são aqueles que andam em gratidão. Nós vemos o povo de Israel, e nós vamos ler esse texto, que ele diz que era um povo de coração ingrato, e não reconhecia o caminho de Deus. Ou seja, a ingratidão não estava no caminho de Deus. E agora nós vemos aqui que a gratidão está no caminho de Deus. E ele diz que ele vai providenciar o quê? Salvação. Então quando você está em gratidão ao Senhor, independente das circunstâncias, o que isso vai produzir para você? Salvação. Você vai ser preservado, você vai ser salvo dessa situação, desse momento, porque a gratidão, ela produz salvação do Senhor para a sua vida. Amém, queridos? Então, no meio das circunstâncias, eu preciso ser grato, porque vai mover o sobrenatural e porque vai trazer salvação, preservação para a minha vida. Amém? Porque esse é o caminho do Senhor, a gratidão. Amém? E quando você está em gratidão, o Senhor vai se mover em salvação a você. E nós vemos que a gratidão é um sacrifício. Amém? É um sacrifício tanto na velha aliança quanto na nova aliança. Nós vemos na velha aliança, em Levítico no capítulo 22, que ele fala sobre sacrifício de gratidão. Amém? Nos sacrifícios dos animais, era um sacrifício de gratidão. Ou seja, quando alguém desejava ser grato ao Senhor, oferecia alguns animais em gratidão ao Senhor. E nós vemos no Novo Testamento ainda sacrifícios de gratidão, mas não são como animais. Amém? São frutos de lábios, sacrifício de louvor. Amém? Sacrifício de louvor no Strong diz que é a oferta de gratidão, que são frutos de lábios que confessam o seu nome. Então nós vemos que gratidão sempre foi um sacrifício, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. E quando você oferece sacrifício de gratidão, chega ao Senhor com cheiro suave e agradáveis. Você lembra quando Salomão ofereceu um sacrifício extravagante para o Senhor? Ele perguntou: o que você quer? Traz atenção do Senhor para as nossas vidas. Então, numa circunstância difícil, você resolve não murmurar e ser grato. O Senhor vai falar: o que você quer? Salvação está aí no seu encontro, meu filho amado. Aleluia, aleluia. Porque o sacrifício de gratidão, a gratidão é uma demonstração do seu amor para com o Senhor. Aleluia. Você quer provar o seu amor para o Senhor? Seja grato. Olha só o que diz em 1 Coríntios, no capítulo 8, versículo 3. Eu vou ler para você na versão ampliada. Essa versão ampliada, ela não tem em português, só tem amplificada. Ela não tem em português, ela só tem em inglês. Eu não sei inglês, mas eu peguei lá e botei no Google. Amém? Aleluia. Eu vi a Joyce Maia falando desse versículo. Falei: de onde está esse versículo? Eu não achei nenhuma versão. Falei: deve estar em inglês, deve ser a amplificada. Aí peguei e coloquei, e vou traduzir para você aqui, no meu inglês, amém? Ele diz assim, olha o que ele fala: mas se alguém ama a Deus ou seja, se alguém ama a Deus com reverência, cheio de assombro, obediência e gratidão, ou seja, quando você ama a Deus com gratidão, ele diz, ele é conhecido por Ele. Ou seja, quando você ama ao Senhor com gratidão, essa pessoa é conhecido de Deus. E aí ele diz, como seu próprio. Ou
ou seja, como sua propriedade, e é muito amado. Então, quando você ama ao Senhor com gratidão, quando você age em gratidão, você está demonstrando amor para com o Senhor. E sabe o que Ele considera? Você como dele, como propriedade dele. E você como propriedade do Senhor, o Senhor vai deixar você na aflição, naquele momento de luta, de dificuldade? Não. Ele vai providenciar a salvação, porque você o ama. Amém, queridos? E quando nós somos gratos ao Senhor, temos esse coração de gratidão, nós nos aproximamos dele. Amém? Estamos mais perto dele. O salmista diz para nós abrirmos as portas com ações de graças, entrarmos nos seus átrios com louvores. Ou seja, eu me aproximo do Senhor quando eu tenho um coração grato, quando eu sou agradecido a ele, eu me aproximo dele, eu estou mais próximo dele. Amém, queridos? Você observa quão precioso é a gratidão? Amém? Nós temos uma dívida de gratidão com o Pai. Amém? Mas a ingratidão, ela também é gerada no coração. E isso não pode existir no nosso meio. Amém? E eu quero ler com você o salmista, os Salmos, no capítulo 95, 10, eu vou ler na NVI também. Salmos 95, 10. Nova versão internacional. Amém? Ele diz assim: durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração. Você observa que a ingratidão, ela produz a ira do Senhor. Amém? Ele está dizendo, durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração, e disse: eles são um povo de coração ingrato. Ou seja, ingratidão também é do coração. A gente não pode ter um coração ingrato, amém? Mas devemos ter um coração de gratidão, amém? Ele diz, eles são um povo de coração ingrato, não reconhecem os meus caminhos. Ou seja, a ingratidão não está nos caminhos do Senhor, não produz salvação, mas produz ira. Amém? A ingratidão afasta do Senhor. E nós vemos que esse povo, o povo de Israel, ele diz que ficou 40 anos. Por conta da ingratidão daquele povo, ele ficou irado durante 40 anos contra aquele povo. Nós vemos que aquele povo foi liberto da escravidão do Egito, com prodígios, com maravilhas. Mas quando foi liberto, chegou no lugar chamado Mara, só tinha água ali que era amarga. Eles começam a murmurar diante de uma circunstância, amém? Tem uma dívida de gratidão, era um escravo, o Senhor providenciou tanta coisa para eles, amém? E agora, diante de uma circunstância, eles começam a murmurar, amém? Não deve ser essa nossa atitude. Tão grande salvação nós recebemos do Senhor, mas diante de uma circunstância, não podemos murmurar, amém? Devemos dar ações de graça, porque nós vamos abrir porta do sobrenatural, o poder do Senhor vai se manifestar, a salvação do Senhor vai se manifestar, e quando eu mostro gratidão, eu estou mostrando amor para com Ele, e Ele me reconhece, me reconhece como propriedade dEle. Amém, querido? E aí nós vemos esse povo murmurando, porque a água era amarga, e Moisés faz aquela água virar doce. E aí depois nós vemos mais na frente, agora esse mesmo povo diante de uma circunstância, murmurando porque não tinha pão, e outro momento porque não tinha carne, murmurando. Amém? E depois nós vemos ele em outra região, não tinha água, eles começam a murmurar de novo, e Moisés toca na pedra e sai água da pedra. Amém? Diante de uma circunstância, começa a murmurar novamente. E aí Moisés diz, olha, vocês não estão murmurando de mim não. Quando vocês murmuram, vocês estão murmurando do Senhor. Amém? Um coração ingrato, que só murmurava diante das circunstâncias, amém? Não é esse o coração que nós devemos ter, é um coração de gratidão, porque é um coração de gratidão que vai atrair o olhar do Senhor para nós, amém? Porque essa gratidão que nós vamos oferecer no momento de circunstâncias difíceis, vai subir ao Senhor como cheiro suave e agradável, e vai trazer a atenção dele para nós, amém, queridos?
Aleluia. E nós vemos que a ingratidão, ela produz a ira do Senhor. E olha só o que diz em Romanos, no capítulo 1, eu quero ler com você. Romanos capítulo 1. Amém? Romanos capítulo 1. Vou ler com você alguns versículos, vou ler o 18. Amém? Ele diz assim: a ira de Deus, ok? A ira. Amém? Nós vimos que lá, aí o Senhor ficou irado durante 40 anos com o povo de Israel, porque murmuravam. Amém? E agora ele diz: a ira de Deus se revela do céu, contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Amém? Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Ok? 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Amém? Ninguém pode dizer que não conhece a Deus, porque os atributos de Deus e seu poder estão manifestos nas coisas criadas. Se você olha para o céu, se você olha para as aves, se você olha para a natureza, ali você já vê um atributo de Deus, já vê a bondade de Deus, você já reconhece Deus. E aí no versículo 21, ele diz assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Ou seja, não foram gratos, não deram graças ao Senhor. Amém? Antes se tornaram muitos nulos em seu próprio raciocínio, obscurecendo o coração insensato. Então você observa aqui que eles não deram graças ao Senhor, esses homens, e a ira do Senhor se manifestou. Amém? Deus se manifestou, os seus atributos invisíveis e o seu poder nas coisas criadas, mas eles não dão graça ao Senhor, eles não reconhecem ao Senhor, não têm gratidão ao Senhor. E aí o que o Senhor faz? O entrega às suas próprias paixões. Aí o homem muda a sua forma natural de se relacionar, agora ele começa a se relacionar com outro homem, e a mulher também muda o seu jeito natural de se relacionar, e agora vai se relacionar com outra mulher. Isso tudo uma consequência da ira do Senhor, porque não reconheceram e não deram graças ao Senhor, não são gratos ao que o Senhor fez a eles. Amém? E a ira do Senhor se manifestou. Amém? Então você observa que a ingratidão produz a ira do Senhor, ou seja, te afasta do Senhor. A gratidão abre portas para eu entrar no átrio do Senhor, para estar na presença dele, mas a ingratidão, a murmuração me afasta do Senhor. Amém? Me afasta dele. Amém, queridos? Então não devemos ter um coração ingrato, mas um coração de gratidão ao Pai. Amém? Por tudo que ele fez. Amém? Aleluia. Deus é bom. Amém, queridos? Não podemos deixar, queridos, que o nosso mérito, que a cultura do mérito gere em nós um coração de ingratidão. Isso nós devemos ter tanto cuidado, queridos. Amém? O que você tem recebido não é mérito seu. Amém? Seja grato por estar debaixo de uma visão, debaixo de uma unção. Amém? Implantado num bom lugar. Amém? Não deixe que o mérito seu gere em você um coração ingrato. Gere em você um sentimento de ingratidão. Amém? E eu quero ler um texto com você. Vai, Giovana. Tadinha da bichinha. Vou ajudar o seu ministério. Vou ter um galardão aí. Lucas 7. Abre comigo lá, por favor. Lucas capítulo 7. No versículo 36. Lucas 7, 36. Amém? Você achou? Ele diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento,
Aqui algumas tradições dizem que essa mulher pecadora era uma prostituta. Estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com lágrimas e enxugava-os com os próprios cabelos, e beijava os pés e ungia com unguento. Amém? Versículo 39. Ao ver isso, o fariseu, que havia convidado ela para ele ir até a sua casa, esse fariseu, nós vamos ver que no versículo posterior vai falar que é Simão, diz: ao ver isto, o fariseu que o convidara, dissera consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem a qual é a mulher que lhe tocou, porque é uma pecadora. Então você observa que esse fariseu, esse Simão, ele olha aquela mulher quando toca em Jesus, vai ungir os pés de Jesus, beija os pés de Jesus, lava os pés de Jesus, amém? Ele considera aquela mulher como uma pecadora. Ela era uma pecadora, e ele? Ele não era um pecador. Amém? Ele considera aquela mulher uma pecadora, mas porque ele era um fariseu, ele obedecia à lei, ele tinha os seus próprios méritos, e não era um pecador. Amém? Era isso que ele estava considerando aqui. E nós vamos continuar nossa leitura. E ele diz, versículo 40, dirigiu Jesus aos fariseus e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: diz-me, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários. Um denário era um dia de trabalho. Então, um lhe devia 500 denários e o outro 50 denários. Não tendo nenhum dos dois o que pagar, perdoou-lhes ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele que mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, esse fariseu: vês esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo ou beijo. Era, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados são os seus muitos pecados, porque ela muito me amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até pecados perdoa? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então observa que aqui não é quem tem muito pecado ama mais, ou quem tem menos pecado ama menos. Se fosse assim, eu ia amar menos ao Senhor do que muitos. Eu, Rafinha, outros aqui que nasceu num lar evangélico e nunca foi ex alguma coisa. Amém? Então, o que foi ex vai amar menos ao Senhor porque não tem muito pecado. Seria injusto. Amém? Com aqueles que nasceu no lar cristão, não se desviou, continua no caminho do Senhor, esse ia amar menos o Senhor porque pecou menos. Não é isso que ele está falando. Ele está falando do reconhecimento que tinha uma dívida ao Senhor. Não existia um justo, nenhum sequer. Todos haviam se afastado do Senhor e tinham afastado da glória do Senhor. Todos eles. Mas Simão não se via com dívida. Simão não reconhecia que tinha uma dívida para ser paga. E aquela mulher não. Aquela mulher reconhecia que era uma pecadora, que tinha uma dívida e precisava de uma salvação. E Simão não reconhecia que era um pecador e que tinha uma dívida e que precisava ser perdoado. Por isso ele não amou mais do que aquela mulher, amém? Ao Senhor, porque ele achava que o mérito dele já era o suficiente, amém? Mas não era o mérito dele, amém? Ele precisava da salvação como aquela mulher, amém? A Bíblia ela nos diz em Tiago, no capítulo 1, aquele que tropeça, que guarda toda a lei, mas tropeça em um ponto, é como se estivesse
pecado toda a lei. Então observa que uma pessoa pode transgredir toda a lei, e pecar só num ponto que também transgrediu toda a lei. Ou seja, todo pecado gera separação. Todo pecado, ele tem a mesma consequência, a mesma causa. Gera separação, produz a mesma coisa, produz separação. Amém? É claro que a consequência, ela não é a mesma, mas todo pecado produz separação, e todos eles precisam de perdão. Então era isso que o Senhor estava dizendo a Simão. Amém? Era reconhecer que precisava de perdão, que precisava de salvação. E aquele homem, por ser fariseu, ser um mestre da lei, achava que ele não precisava de perdão por conta do seu próprio mérito. E ele não tinha gratidão ao Senhor, como aquela mulher teve gratidão de receber o Senhor com beijo, de lavar os seus pés, e não tinha Simão a mesma gratidão que ela. Amém? Nós vemos um exemplo disso em Mateus no capítulo 5, quando Jesus nos ensina. Ele fala assim, não precisa abrir. No versículo 27 e 28, ele fala assim: ouviste o que foi dito, não adulterarás? Ou seja, a lei dizia, não adulterarás. Mas ele diz, eu porém vos digo, aquele que olhar para uma mulher com o desejo ardente, já cometeu adultério no coração, ou seja, já adulterou. Então observa que existia um adultério, que para nós era o envolvimento físico, amém? E existe o adultério, que é o desejo dos olhos, amém? Os dois geram o quê? Pecado. Os dois geram separação, amém? Mas a consequência de um é diferente da consequência do outro. Aquele que adultera através do desejo dos olhos é diferente daquele que adultera com envolvimento físico. A consequência dos pecados de um vai ser muito maior do que a consequência do outro, porque o que cedeu ao desejo dos olhos, de repente só ele vai saber, e ele vai pedir perdão ao Senhor e vai voltar para os caminhos do Senhor. Mas aquele que adulterou, não com o desejo dos olhos, mas com o envolvimento físico, qual é a consequência que vai causar? O outro, de repente, nem causa uma separação, mas esse aqui, com envolvimento físico, pode causar até uma separação. Você observa que os dois separam de Deus, mas a consequência é diferente. Mas os dois precisam de perdão. E foi assim Simão. Amém? Ele era pecador como aquela mulher. Ele pode ter pecado somente em um ponto. E aquela mulher era uma alguma coisa, uma ex-prostituta. E ele não. Ele era corretinho, obedecia à lei. Mas a ingratidão, por conta do seu mérito, chegou no seu coração. Amém? Então, independente do que você seja, se você foi nascido no lar cristão, se você chegou aqui nesse lugar como arroz de primeira, ou chegou aqui como arroz de terceira, não importa, a sua gratidão deve ser a mesma. Amém? Porque você está influenciado por uma unção, por uma visão, por um poder. Um vai chegar aqui mais quebrado do que o outro, mas a unção e o poder mudou e melhorou todos nós. Até aquele que era alguma coisa, ou até aquele que era certinho, né, Rafinha? Era certinho, nascido num lar cristão, amém? Certinho, nunca se desviou, mas a unção e o poder nesse lugar nos fez melhor. Seja eu um arroz de terceira, ou seja eu um arroz de primeira, o mérito não vai gerar ingratidão no meu coração, como aquele homem, amém? E nós temos outras passagens, aleluia, misericórdia. Eu vou ler com você só mais uma. Em Lucas capítulo 18. Vou ler o 5. Era porque eram os dois. Tem um 18, tem um 5. Vou ler os dois. Lucas 18. Nós vemos, quando você vai abrir na sua Bíblia em Lucas 18, nós vemos o exemplo de
de Paulo. Paulo, ele era judeu, ele era irrepreensível. Quanto à lei, ele era fariseu. Ele era certinho, ele não era um ex alguma coisa, mas ele muito amou o Senhor, porque ele reconheceu que ele precisava de redenção e de salvação. Ele fala que entre os pecadores ele era o principal, amém? E ele muito amou ao Senhor, por mais que ele fosse certinho, não tinha sido um ex alguma coisa, amém? Como aquela mulher que era uma ex-prostituta, um ex-traficante, um ex não sei o que, um ex não sei o que lá, amém? Ele reconhece, por mais que ele não fosse um ex alguma coisa, ele também precisava de salvação, porque o amor de Cristo nos constrange. Um morreu por todos, não morreu só porque era mais pecador, mas morreu até por aqueles que obedeciam à lei, porque precisava da salvação, amém? Um morreu por todos, logo todos morreram. Para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. E nós vemos como Paulo amava o Senhor, que se gastou pelo Evangelho, se deu a sua vida pelo Evangelho, porque ele amou ao Senhor. Ele não deixou que o seu mérito gerasse ingratidão no seu coração. Amém, queridos? Aleluia. E aí Jesus, ele fala isso aqui. Vou ler esses 2 versículos e a gente vai encerrar. Lucas capítulo 18, versículo 19. Aleluia. Lucas 18, 9, perdão. Ele diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezarem os outros. O mérito, confiar em si mesmo, amém? 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, Simão aqui, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício de mim, a mim pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque tudo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então você observa que ele não, pelo seu mérito, pela sua própria força, pelo seu próprio braço, ele não tinha gratidão, não reconhecia que precisava de salvação, amém? Então esse mérito não vai gerar em nós ingratidão, amém? Independente de como nós chegamos aqui, nós fomos tocados por essa unção, fomos tocados pela essa visão e somos melhores, amém? Sou um melhor pai, sou um melhor profissional, sou um melhor homem, cresci espiritualmente, prosperei, e assim também é você, amém? Você não prosperou porque você é um PhD em marketing, um PhD em finanças, não. Você prosperou porque você está debaixo de uma unção. Nós temos alguns empresários aqui na igreja que a visão que é estabelecida no final do ano é a visão que eles estabelecem na própria empresa deles. Temos pessoas aqui no culto agora que fazem isso, e a empresa deles prospera, amém? Foi porque eles estudaram, fizeram uma viagem para o exterior, ou fizeram um curso de marketing, não. É porque está debaixo de uma visão e de uma unção, amém? Não deixa que o mérito gere ingratidão no seu coração, amém? Você está plantado num bom lugar, está recebendo influência de uma visão, de um poder, de uma unção, e tenha gratidão. Ame, amém? Seja grato, amém? Reconheça uma dádiva recebida, isso é gratidão, amém? Independente das circunstâncias que você possa passar, não deixe que gere murmuração no seu coração, ingratidão, amém? Dá graça ao Senhor,
Porque quando você dá graça, você oferece sacrifício. Porque você, quando dá graça, você demonstra amor para o Senhor. E Ele tem você como propriedade dEle. Quando você dá graça, você abre porta para o sobrenatural acontecer na sua vida. Amém? Você pode ficar de pé? Aleluia! Deus é bom, amém? E o diabo não presta. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.